conhecido home care ganha cada vez mais espaço. Um censo que mostra um raio-x do setor foi divulgado hoje em São Paulo. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo agora o médico organizador dessa pesquisa, Dr. Ari Bolognesi. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Band News. A gente sabe que se trata de uma situação específica para alguns pacientes. Quem necessita desse atendimento domiciliar, doutor? Primeiro, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. A maioria dos pacientes hospitalizados que têm doenças crônicas ou internações prolongadas pode se privilegiar de um atendimento desse, trazendo resultados clínicos melhores e custos menores para os financiadores da saúde. Existem duas modalidades na realidade, uma que é conhecida como internação domiciliar e outra como atendimento domiciliar. A primeira seria semelhante a um hospital em casa, semelhante, não um hospital exatamente. E a segunda seria semelhante a um ambulatório em casa, onde pequenos procedimentos ou consultas e avaliações podem ser feitas periodicamente. Ou seja, não é só aquele paciente que está em estado muito grave, não necessariamente é esse tipo de paciente que precisa do home care. A gravidade tem que ser entendida como um paciente com risco de vida ou com doenças que desequilibram todo o seu estado. Então, esse paciente precisa estar dentro de uma unidade hospitalar. Ele pode ter tido uma doença muito grave ou pode ter tido uma doença aguda e estar num estado complexo de atendimento, ou seja, ele vai precisar de um atendimento parcial da estrutura hospitalar durante um bom tempo. E isso pode ser realizado em casa. E esse censo, né, que foi divulgado hoje, que dados o senhor pode divulgar para a gente de mais importante, que mais chamou a atenção? Bom, os dados importantes são o número de empresas prestadoras desse tipo de serviço, que atua mais na área do sistema privado da medicina, da saúde, que está em junho de 2018 em 676 empresas no Brasil, em todos os estados, somando todos os estados. Outro dado importante, que dos 51 empresas que responderam ao censo, nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, chegaram a atender mais de 12.600 pacientes naquele ano. Isso quer dizer que a ajuda na liberação e rotatividade dos leitos hospitalares, ela é muito grande. Não conseguimos atender ou atingir todas as empresas prestadoras desse serviço, então não temos a noção exata desse tamanho, mas se com 51 empresas nós tivemos mais de 12.600 pacientes atendidos, quantos pacientes estão sendo atendidos realmente por todos os anos? Numa situação específica de se acabar com a atenção domiciliar de um dia para o outro, seriam necessários mais 16.228 leitos hospitalares, que equivalem ao número de leitos totais do estado de Santa Catarina hoje, por exemplo. Então, para você ver o tamanho, a dimensão da atenção domiciliar nesse sentido. Agora, os convênios médicos atendem esse tipo de serviço ou depende do convênio? Como é que funciona a regulamentação? Bom, a regulamentação ainda não existe, a ANS é dependente da ANS, a ANS ainda não se posicionou a respeito, sabe que é muito importante ter atenção domiciliar. A maioria das operadoras oferece esse atendimento, mas de forma regulada, porque não pode ser entendido como um trabalho que vai resolver problemas sociais, e sim problemas de saúde. Estamos falando de profissionais da saúde e tratando de pessoas no domicílio. Nesse sentido, para mostrar esse tamanho e essa importância, é que o NEAD, a nossa associação, encomendou esse questionário, esse censo, para entender melhor essa dimensão. Estamos no caminho de aperfeiçoamento e provavelmente nos próximos anos teremos outras informações, como informações financeiras e de dados muito mais concretos a respeito disso. Doutor, a Arielle Silva, obrigado pela mensagem, mandou aqui no nosso Facebook, questionando o seguinte: eu tenho como acionar o serviço de medicina em casa pelo SUS? É possível acionar o SUS para realizar o home care de um paciente? Veja bem, o atendimento domiciliar, ele não é exatamente um atendimento de urgência e emergência. Quando uma pessoa tem um problema de saúde e estava bem antes, ela deve procurar as entidades corretas, os postos de saúde, os hospitais, pronto-socorros, dependendo da situação. Quem define essa necessidade da atenção domiciliar são os profissionais da saúde que conhecem as possibilidades e os limites da atenção domiciliar. E também as indicações. Não são todos os tipos de tratamentos ou doenças que podem ser cuidados no domicílio. Mas o SUS atende, doutor? Atende como melhor em casa numa faixa de atendimentos menos complexa.
Isso tem sido divulgado e difundido no país como um todo. E o Melhor em Casa vem trazendo uma rotatividade de leitos no sistema público também. Infelizmente, ainda não tem agilidade e o alcance para atender pacientes mais complexos que poderiam liberar leitos de uso prolongado dentro de um hospital. Mas existe esse atendimento no SUS, mas quem aciona é a equipe de saúde, não é o paciente ou o familiar dele. Como o senhor explicou, são diferentes graus de complexidade, né? Dentro de casa para aquele paciente que está necessitando de atendimento. Que tipo de profissional pode ajudar? Desde o médico, o enfermeiro, um cuidador, por exemplo? Então, basicamente, as empresas prestadoras de atenção domiciliar não trabalham com cuidadores. O cuidador tem que ser uma pessoa de confiança da família. Normalmente, esse profissional, ele é ou um integrante da família, ou um vizinho, ou um leigo que se dispõe a cuidar de um ser humano, ou ele é uma pessoa contratada pela família, porque vai fazer a interface entre a equipe de saúde e o domicílio, ele que vai gerenciar esse domicílio para a família, então tem que ser uma pessoa da família. Os demais profissionais da saúde, todos têm o seu lugar na atenção domiciliar, inclusive os profissionais da área administrativa e logística, porque nós temos que fazer toda essa estrutura chegar no domicílio. Então, a logística é muito importante. Agora, por exemplo, a pessoa que quer contratar alguém para ajudar um familiar, né? Um familiar que tem dificuldade ou tem um caso específico numa situação como essa, tem como aferir que profissional vai pegar, que empresa vai escolher, tem como saber como ajudar o paciente naquele momento, o familiar escolhendo melhor? Fica muito difícil o familiar ter esse discernimento como um todo. O importante é procurar uma boa empresa de prestação de serviço domiciliar e que ela vai fazer uma avaliação, emitir um relatório e direcionar nesse relatório um plano de tratamento. Que profissionais, que equipamentos, que materiais, que medicamentos precisam ser acionados para o tratamento desse paciente. Então, aí se discute passo a passo com a família e se implanta. Quem vai pagar esse serviço é variável. Normalmente são as operadoras de saúde, mas um paciente de forma privada, particular, pode contratar esse serviço sem dúvida nenhuma. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Band News. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até. Nós seguimos aqui com o Band News no meio do dia. Você está ligado com a gente nessa tarde de quinta-feira.